O novo céu, o Senhor apresenta diante de nós uma nova terra, e também o Senhor apresenta de nós uma nova família, em que essa família lá do Éden será restaurada, Senhor. Senhor, obrigada porque o Senhor coloca essas coisas eternas no nosso coração e nos faz sonhar com elas, Senhor. Senhor Deus, obrigado pela tua santa e bendita bondade. Em nome de Jesus agradecemos, Senhor. Amém. Conseguiu? Tá certo. Não sabemos do amanhã, mas sabemos quem nos guia. E assim podemos ter confiança e alegria. Sempre eu lembro que um dia Deus unisse em nossas vidas. Ele respondeu a oração. Eu sei que Deus me escolheu pra você. Escolheu você assim. Escolheu você pra mim. É tão bom lembrarmos que tudo vem das mãos divinas. Sua paz e a salvação e bênçãos Ele dá. Louvarei o seu amor que uniu a nossas vidas. Viveremos para o seu louvor. Sim, eu sei que Deus me escolheu pra você. Escolheu você assim. Escolheu você pra mim. Deus salvou, deu o seu perdão. Uniu nossas vidas com sua própria mão. Sim, eu sei que Deus me escolheu pra você. Escolheu você assim. Escolheu você. Amém. Eita, muita coisa, né? Casamento não é fácil, né? Eu que o diga. E a gente precisa, né, ser sábio. Quando eu era casada, eu passei muito pelo que a senhora passa, né? O marido chegava bêbado, aí jogava as coisas lá, enfim. Mas aí eu quero só fechar isso aqui, Luzia, porque olha, a
aceite o seu companheiro do jeito que ele é, não é? Aceite. Você pode conquistar seu esposo, sua esposa, até mesmo sem palavras, minha irmã. Por que eu vou lhe dizer isso? Porque às vezes a gente reage, não é isso? Quando seu esposo chega lá bêbado, né, que deixa o prato ali, que a senhora olha o prato, a cozinha tá um brinco, tá tudo bonitinho, né? Mas me diga uma coisa, um bêbado ele consegue compreender alguma coisa? Não consegue. Então qual é o momento para conversar com aquele homem? Depois que a bebida passar, que ele estiver ali, você vai e tenta conversar, né? Ter o diálogo, mas faça a sua parte. Ele não mudou, mas você fez a sua parte. Eu lembro que quando meu marido era vivo, eu dizia muito para ele algumas coisas. E no último momento que a gente teve, eu fui muito dura, porque ele disse que ele ia fazer uma coisa, um crime, né? Ele ia assassinar alguém, que era justamente a amante dele. E aí eu disse assim, não, mas quem tem que morrer é você, porque é você que mora comigo. E eu disse claramente, eu não tinha Deus. Eu disse assim, vai, mata, porque eu me livro dos dois. Ela porque vai para o inferno e tu porque vai para a prisão. E foi as últimas palavras que eu disse para ele. Olha só, palavras têm poder. Então, o mais imperfeito que seja o seu companheiro ou sua companheira é o pai dos seus filhos, quando você tem filho, é o filho da sua sogra, é o irmão da sua cunhada, do seu cunhado. E muitas vezes a gente é tão egoísta que no momento da nossa dor, da nossa aflição, a gente deseja o mal para aquela pessoa que é amada muito mais por outras pessoas, né? E depois a gente vai sofrer as consequências. Mas eu queria trabalhar com vocês agora, justamente, irmão, eu pedi que o senhor baixe só um pouquinho, irmão, o senhor baixe só um pouquinho, tá? Baixar. Isso. Então, o que acontece? O que foi, gente? Não, das cadeiras. Ah, tá. 3 cadeiras. Certo? Então vamos voltar aqui. Olha só. A gente vai trabalhar agora algo que mexe muito com a gente, as nossas emoções. É ou não é? Nós temos as nossas emoções às vezes afloradas e elas nos fazem ter reações e até ações que nós não desejamos, não é isso? E a gente vai ver um exemplo bem prático na Bíblia, de acordo com o que o Senhor nos orienta, que nós não devemos fazer, mas que por vezes Ele nos dá liberdade para fazer, tá? Vamos orar. Querido Deus, nos encaminha agora para a compreensão dessa mensagem, que o Senhor venha estar conosco, nos ajudando a compreender e a ter controle sobre aquilo que o Senhor nos deu, autoridade para ter domínio, que são as nossas emoções e os nossos pensamentos. Fica conosco agora, em nome de Cristo Jesus. Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em Juízes 13. Rapidinho, aí só para a gente ter aqui uma base bíblica, né? Juízes 13, achou, irmão? Não? Juízes 13, versículo 2 até o 5. Amém? Não achou, irmão? Está carregando. Mas eu vou ler aqui. Diz o seguinte: havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz ao que, irmãos? Um filho, sobre cuja cabeça passará a navalha? Não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Vamos fazer aqui uma análise. Nazireu,
era uma pessoa, deixa eu ver aqui um exemplo, aqueles que decidem não se casar, é o celibato, né? Pessoas que dizem que não vão se casar e elas vivem ali a vida inteira e não se casam, porque elas não sentem vontade, porque elas não querem. Vocês já conheceram alguém assim? Então, Nazireu era uma pessoa que ela poderia optar por ter uma vida separada de santidade. Não comer, como a gente viu aqui, não passar navalha na sua cabeça, não beber bebidas alcoólicas, não se contaminar. Mas só que Sansão, ele não teve essa escolha. Desde pequenininho, ele foi destinado, ele foi projetado, gerado por Deus para ser um homem separado, porque Deus tinha um propósito para a vida dele. E ele era um homem consagrado. E até uma certa idade ele permaneceu obedecendo e aceitando essa vontade de Deus na sua vida. Mas se você abrir a sua Bíblia mais um pouquinho, abra aí no capítulo 14, o verso 1 até o 5, até o 4. Desceu Sansão a Timna, vendo em Timna uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe e disse: viu o que, irmãos? Ele viu o que? Uma mulher. Das filhas de quem? Certo. Tomai-ma, pois, por esposa. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram o quê? Não há, porventura, o quê? Mulher entre as filhas de teus irmãos ou entre todo o teu povo, o meu povo, para que vás tomar a esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai. O que ele disse? Porque desta o que? Me agrado. Olha só, irmãos. Eu quero trazer aqui para nós o perigo de sermos controlados pelas nossas emoções, pelas nossas vontades. Aqui diz, na meditação que a gente trouxe para vocês, que Sansão, ele foi um homem separado desde o nascimento. A sua história está ali em Juízes 13 até 16. E ali, durante toda a sua vida, ele teve ali a orientação do seu pai e da sua mãe. Mas só que chegou uma determinada hora da sua vida que ele saiu dali da onde ele vivia com seus pais. A Bíblia diz que ele foi até uma outra cidade. E ali o que foi que aconteceu? Ele viu uma mulher. E quando ele viu essa mulher, o que aconteceu? Ele a desejou. Agora eu vou fazer aqui um parênteses. Irmãos, Sansão era um homem consagrado a Deus ou não era? Ele não tinha sido separado a Deus ou não tinha? Sim, desde o nascimento. Ele não se contaminava com nada que era impuro. Por que Sansão sentiu esse desejo no seu coração por algo que ele sabia que era errado? Sim, com a vontade de Deus, irmã? Fazer o que é errado, ele já desobedeceu, né? Porque existiam ou não existiam mulheres lá onde ele vivia? Sim. O que foi que o pai dele disse? Não temos por acaso mulheres entre o meu povo para que tu escolhas as mulheres desses filisteus incircuncisos? Só por aí a gente já tinha algumas, né, situações que ele não poderia escolher. Porque ele faz assim, seu pai e sua mãe não sabiam que eles vinham do Senhor. Não, o versículo 5, irmã, diz que vinha do Senhor, mas era a situação contra os filisteus. Ele ia lutar, porque a senhora lembra o que foi que a gente leu no verso 1? Olha só o versículo, capítulo 13, versículo 1. O que diz aí? Que ele foi consagrado para quê? Para libertar os israelitas de quem? Das mãos dos filisteus. Ele era o escolhido do Senhor para libertar Israel das mãos dos filisteus. Mas ele tinha dito para ele escolher uma mulher dos filisteus? Não. Então a gente precisa compreender também a palavra do Senhor. Muita gente se confunde, minha irmã, porque diz assim: não, mas Deus permite, Deus queria, Deus que tinha programado. Não.
Ele ia para lá, que era para libertar os filhos de Deus daqueles filisteus. Mas Deus não disse que era para ele casar com a mulher dos filisteus. Tem uma expressão usada pelo White no seguinte: nós não podemos impedir que os maus pensamentos venham em nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles criem ninhos em nossa cabeça. Eu acho que no momento que Sansão olhou aquela mulher, com certeza era muito sensual e bonita, ele desejou, aquele desejo não só virou uma coisa que tomou conta dele, como se apossou da mente dele, ele não quis mais, digamos assim, banir aquele pensamento. Ele deixou se alimentar. E quando ele se alimentou demais, ele, poxa, essa mulher tem que ser minha. Então a questão não é só olhar, é você olhar e ficar alimentando, propagando aquele pensamento. Agora olha a diferença, Riba, do que tu falou. Gente, Sansão foi escolhido desde o nascimento, teve ali tudo direitinho. E José, quando foi assediado pela mulher de Potifar, por que José não aproveitou a situação para coabitar ali com a mulher do seu patrão? Escolhas. É isso que eu quero chegar. Nosso tempo. As nossas escolhas, elas são baseadas em cima das nossas emoções e dos nossos princípios. E se a gente não leva a sério os nossos princípios, olha só o que acontece aqui. Aqui está dizendo, meus irmãos, que, deixa eu chegar bem aqui. Hoje aqui, no nosso contexto, muitos de nós não estamos vigiando. E diz o seguinte, que a Bíblia ela nos adverte que enganoso é o nosso coração mais do que todas as coisas. E olha só, hoje nós sabemos que o nosso sucesso ou o nosso fracasso está diretamente ligado à qualidade de nossas escolhas. Eu fiz muitas más escolhas na minha juventude, mas hoje eu tenho certeza que o Senhor está comigo e me guiando até onde eu permito. E assim somos todos nós, até onde nós permitimos. E essa foi a situação de Sansão. Até onde Deus conduziu a sua vida, até onde Ele deixou, até onde Ele não colocou a sua vontade, porque quando Ele disse assim, esta é a que eu me agrado, Ele não se preocupou se era aquela que agradava a Deus. Ele falou algo interessante, princípios e emoções. As nossas escolhas determinam como vai ser o nosso futuro, porque as escolhas se fazem no presente para projetar o futuro. José fez uma escolha correta em não se deitar com a mulher de Potifar. E a projeção dele para o futuro foi o quê? Ser governador do Egito. Ou seja, houve um cabo de guerra entre os princípios e as emoções. E José conseguiu ficar com os princípios e vencer as emoções. Já Sansão foi o contrário. As emoções humanas conseguiu vencer os princípios que ele foi ensinar. Exatamente. Por isso que diz aqui, irmãos, que precisamos estabelecer princípios que priorizem nossa integridade diante de Deus. E se nós não nos permitirmos que Deus guie a nossa vida, nós vamos ver muitas coisas que estão acontecendo hoje. Aqui diz, irmãos, que olha só o que está acontecendo dentro de muitas famílias e de muitas igrejas, tá? Olha só, uma pesquisa apontou que apenas 43% dos adultos que se declaram cristãos são plenamente comprometidos com aquilo que acreditam. Apenas 43% dos cristãos. Ou seja, se eu acredito, se eu creio, se eu sei que Deus me diz que eu devo viver de uma forma, mas eu deixo de viver daquela forma, justamente como Sansão fez, porque algo me agrada, então eu deixo de ser fiel aos meus princípios e aquilo que eu acredito e eu vou fazer a minha vontade. Olha só o que diz aqui, irmãos. Isso aqui é algo muito triste para a gente. Não se amodem ao padrão das coisas desta vida. E tudo isso tem sido fatal para nós, porque os nossos olhos, eles são responsáveis por tudo aquilo que desperta em nós o desejo, a vontade. E o que é que nós estamos olhando? O que é que nós estamos desejando? Né? Hoje de manhã, nós ia falar muitas coisas a respeito
do que nós temos vivido, né, dentro de muitas realidades. Olha só aqui. Mateus, ele diz que nós devemos ser pessoas transformadas, mas ao invés disso, olha só o que está acontecendo. Estamos vendo uma geração de pessoas que são controladas pelas suas emoções e pelos sentimentos. Agora olha só. Pessoas que estão optando pelos mesmos gostos do mundo. Moda, música, estilo de vestuário, estilo de aparência, as mesmas roupas do mundo, os mesmos... Gente, isso aqui, a gente está falando alguma mentira? Não estamos. Quando a senhora irmã, quando eu voltei para a igreja, eu vivi lá no mundo. Então eu me vestia de calça, de camisinhas, né, de alcinha. Eu me pintava, eu me maquiava, eu usava brincos, pintava as unhas. Eu fazia tantas outras coisas, mas quando eu decidi voltar para a igreja, o que foi que eu disse? Eu quero ser uma cristã, eu quero ser diferente. Mas dentro da igreja eu ainda encontrava empecilhos. Por quê, meus irmãos? Porque tudo que está ali no mundo é ruim ou é bom? É bom, irmãos. É bom, né? Tudo que é no mundo é bom. Aparentemente é bom. Veja só, você se vestir, você colocar uma roupa igual a do mundo, você vai se tornar uma pessoa parecida com aquela pessoa do mundo. E eu me lembro que quando eu tinha 15 anos, 14 anos, eu odiava a igreja adventista do sétimo dia. Sabe por quê? Porque as minhas amigas usavam calça, elas usavam bermudinhas curtinhas, elas usavam de short. Sabe o que eu fazia? Eu mentia para minha mãe, dizendo que ia para casa das amigas, pedia roupa emprestada para as minhas amigas e ia para a festa lá com os meninos, meu irmão, com meu namorado, mas eu ia totalmente do jeito que eu achava bonito. Com as camisinhas curtinhas, shortinho, maquiagem, ali eu estava me achando igual, ainda mais quando vi os elogios. O elogio é uma coisa que o inimigo ama fazer, que é justamente para te enganar, para te iludir. E aqui hoje nós estamos vivendo, irmãos, uma realidade, minha querida, você que está chegando, vocês que estão chegando, hoje nós estamos vivendo uma realidade que não nos diferencia muito do mundo. Vocês já prestaram atenção? E nós precisamos, porque Sansão, ele era para ser alguém diferente, mas ele foi em busca de algo que o igualasse aos outros. Tanto é que ele casou com os filisteus, né? E foi traído, e nós sabemos muito bem quais foram as consequências de Sansão. Mas aí eu quero colocar aqui para vocês 3 situações. Primeira situação, queridos, que a gente precisa ter cuidado, para a gente não se delongar muito. Deixa eu colocar aqui. Devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento no mundo. Olha só, não é do mundo, é no mundo. Por que no mundo? Porque nós estamos aqui neste mundo, mas nós precisamos ter cuidado. É ou não é? Eu trabalhei a vida toda, depois que meu marido morreu, eu me formei, criei meus filhos, já tenho uma na faculdade, já tenho que estar encaminhando, mas eu trabalhei praticamente, né, desde que me formei no Adventista. E lá, Lucinha, tinha culto, tinha meditação, a gente se vestia, né, decentemente, porque a gente tinha que apresentar, né, uma postura diferente, como cristãos. A filosofia era totalmente diferente. Aí eu saí do Adventista e fui para Rosário. E aí quando eu cheguei lá em Rosário, no primeiro momento da reunião eu tive aquele choque. Não teve oração. Não teve oração, não teve uma entrega para Deus, não teve aquele momento de música, de confraternização onde a gente tinha. Oi? É porque eu sou professora, né? Ela está dizendo que tem gente que não conhece a minha profissão. E aí eu fui para Rosário, quando chegou lá, primeiro impacto. E ali, gente, quando deu lá as boas-vindas, uma música terrível. E eu lá com outra amiga que era adventista, né? E a gente já se pegou aqui. E agora vocês vão ter um momento especial para vocês. E aí, vamos embora. Todos os concursados novos, vamos embora para cá. E aí a gente foi no embalo, o pessoal arrastando, né? E a gente parecendo cachorro perdido em mudança.
olhava para um lado, olhava para o outro e não sabia para onde a gente estava indo. Ah, meu irmão, colocaram a gente dentro de um clube. Era cerveja, a música era tão alta que eu sentia meu ouvido assim estremecer. E aí eu olhei assim, meu Deus do céu, ou se eu me tira daqui agora eu vou morrer. Aí a minha amiga ainda disse assim, Kiane, mas espera aí que eu vou pegar aqui uns salgadinhos rapidinho. E ela ainda foi e pegou os salgadinhos, né? Eu disse assim, eu não quero nada daqui. Jesus já estava me convertendo, graças a Deus. Eu não quero nada daqui. Irmãos, quando a gente está no mundo, mas a gente não pertence a este mundo, a gente se sente mal com as coisas do mundo. É ou não é verdade? É verdade. Hoje a irmã estava falando aqui que ela veio, né, irmã? Veio de manhã, veio de noite, mas ela já começou a sentir as cobranças. Ah, o sábado que é o dia melhor, mas a senhora fez uma escolha. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, a senhora vai ser abençoada de uma forma que a senhora nem imagina. Porque quando a gente faz uma escolha ao lado de Deus, quando é Deus que conduz a nossa vida, nós não vamos ter o mesmo fim de Sansão. Por mais que Sansão tenha passado por aquele momento difícil, tenha se arrependido e se salvado, quando nós entregamos a vida de Deus para nos conduzir é muito diferente. E as nossas emoções, o Deus nos deu poder para nós controlar. Então, o primeiro passo que a gente deve ter para controlar as nossas emoções, devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento no mundo. Porque se eu estivesse lá, irmãos, não tinha ninguém me olhando. Tinha ninguém de São Luís, só tinha lá a minha amiga, mas ela ainda pegou lá um salgadinho e depois a gente já saiu logo. Mas eu não poderia fazer algumas coisas ali, minha irmã? Poderia. Mas a gente tem que ter o cuidado com as coisas que estão aqui neste mundo. O segundo tópico, queridos, que eu queria trazer aqui para vocês, são só 3, para a gente não se demorar muito, porque o sol esquenta e a gente fica logo cansado, né? Não podemos colocar as emoções à frente da razão.